próximo tópico é um tipo de poluição exclusiva do ambiente aquático. Geralmente acontece em água doce, um rio que tem um movimento de água muito reduzido, um lago que tem água parada, mas que geralmente o pontapé inicial é o ser humano despejando esgoto naquele local. Um dos tópicos mais importantes da ecologia. Diferentemente da magnificação trófica, essa eutrofização ela tem um nível mais complexo de interpretação e tem vias diferentes de raciocínio. Então a gente vai com calma, porque eutrofização para mim é a poluição mais importante de todas, beleza? Dá uma olhadinha, ó. Nosso título é eutrofização e eu vou te mostrar duas vias de raciocínio. A primeira via de raciocínio começa com o ser humano despejando esgoto em um rio. E aí a gente sabe que no esgoto costuma existir muita matéria orgânica. E aí você não pode esquecer, querido, que a matéria orgânica, quando é liberada no ambiente, lembra lá da decomposição. Seres vivos que vão transformar matéria orgânica em matéria inorgânica. No ambiente terrestre, os decompositores são os clássicos. São bactérias e fungos. Agora, no ambiente aquático, os fungos eles não são tão tradicionais. As bactérias vão ser os principais decompositores na água. E elas são de extrema importância para você conseguir levar esse raciocínio em diante. Dá uma olhadinha, ó. Mais uma vez, despejei esgoto num rio, ou seja, joguei muita matéria orgânica naquela água. E essa matéria orgânica, ela vai ser transformada em matéria inorgânica por grupos de seres vivos que são chamados de decompositores. Só que esses decompositores, eles são seres vivos especiais nessa parte da matéria, porque são bactérias que vão realizar o processo de decomposição aeróbia. E olha o que eu abro para você, ó. Perceba que esses seres vivos no ambiente aquático são bactérias, e se elas são aeróbias, quer dizer que elas vão consumir o gás oxigênio que está dissolvido na água. Então, olha que importante e interessante, mas que isso já é abordado sempre na ecologia. Se eu tenho uma espécie de ser vivo em que eu ofereço espaço, alimento, ou seja, está tudo muito bom, a população não vai crescer. Se eu jogo esgoto na água, as bactérias decompositoras vão receber mais alimento. E o que as bactérias decompositoras vão fazer? Assim como qualquer ser vivo no ambiente muito bom, essas bactérias vão se reproduzir. O grande problema é que essas bactérias são bactérias aeróbias. E não esqueça que uma bactéria aeróbia, na verdade não é uma bactéria, é um ser vivo aeróbio, ele consome gás oxigênio. Você é um ser vivo aeróbio. Só que o problema é que aqui eu peguei um rio, a água está bem devagar, quase água parada. Joguei esgoto. A população de bactérias aeróbias começa a aumentar. Por quê? Porque o ambiente está muito bom para elas. Então a população ela começa a crescer exageradamente. Só que se a população de bactérias aeróbias está crescendo, o consumo de gás oxigênio também está crescendo. E se o consumo de O2 aumenta, você concorda comigo que a quantidade de O2 dissolvido na água vai diminuir? Então, olha a sequência lógica importante para você fixar. Se liga no esquema. Com as bactérias aeróbias se multiplicando intensamente, com a multiplicação exagerada dessas bactérias, a gente observa o aumento na DBO. O que seria DBO numa linguagem mais simples? A gente observa um aumento
no consumo de gás oxigênio. Se liga que DBO representa para a gente. Letra D, demanda. Demanda é aquilo que vai ser consumido. Letra B, pode ser biológica ou bioquímica, ou seja, dos seres vivos. E o O de gás oxigênio. Joguei esgoto na água, as bactérias aeróbias ficam loucas. É muita comida para elas. Elas se reproduzem, reproduzem, reproduzem. A população cresce exageradamente. Só que essas bactérias, elas consomem gás oxigênio. Então, se tem muita bactéria, o nível de O2 na água começa a diminuir. Olha o problema que isso vai causar para os seres vivos daquela água. Perceba que quando nós temos uma decomposição exagerada, em função de todo esse esquema representado aqui em cima, a gente vai observar uma diminuição na quantidade de gás oxigênio naquela água. E se o nível de O2 está diminuindo, você tem que concordar comigo que os seres vivos que dependem desse gás oxigênio, eles tendem a ser prejudicados. Então, nós temos uma sequência lógica que vai fazer com que o nível de O2 diminua e os seres vivos aeróbios vão ser prejudicados. Inclusive aquelas bactérias. Só que a gente não costuma ver bactéria morta, porque as bactérias são unicelulares. A gente costuma ver num lago, num rio muito poluído, peixes mortos flutuando. Então chama a atenção nesse desenho para esse esqueminha, ó. Essa é a primeira via importante para a gente. Joguei esgoto, bactérias aeróbias se reproduziram, elas fizeram com que o nível de oxigênio na água diminuísse consideravelmente. Isso faz com que os produtores, os seres vivos aeróbios, principalmente os peixes, eles venham a ser muito prejudicados. E aí numa lagoa, por exemplo, aparece 1 tonelada de peixes mortos. Consequência geralmente pela falta de gás oxigênio. Essa é a primeira via importante. Só que aí eu queria que você percebesse também no esquema, se liga na imagem, se eu tenho peixes que acabaram de morrer, se esses peixes não forem removidos dali, você concorda comigo que é mais matéria orgânica morta? Então perceba, o meu pontapé inicial aqui, parece que também está acontecendo nesse momento. Só que aqui foi o ser humano que jogou esgoto. Aqui foi uma consequência, mas esses peixes mortos vão ser mais matéria orgânica para rolar a decomposição. E em função disso, vai continuar tendo decomposição. Só que agora existe uma grande diferença. Antes, tinha muito gás oxigênio. O nível de O2 no início estava bem alto. Agora, o nível de O2 nessa água é bem reduzido. Só que os decompositores também vão atuar nesse processo. Só que nesse momento, ao invés dos decompositores serem decompositores aeróbios, nós vamos ter decompositores que não vão consumir gás oxigênio. São decompositores anaeróbios. É um outro grupo de bactérias, só que agora, perceba, bactérias anaeróbias, elas não usam gás oxigênio, por isso que elas se deram bem nesse momento. E o grande problema dessas bactérias anaeróbias é que elas vão fazer um processo de decomposição diferente dessa realizada no início.
elas vão fazer uma decomposição em que, no final do processo, geralmente são produzidos gases, e esses gases eles podem ser tóxicos para os seres vivos que estão sobrevivendo ali. Só que o que costuma mais chamar a atenção desses gases é que eles, na nossa atmosfera, eles deixam o ambiente fedendo pra caramba. E é o famoso cheiro de peixe podre. Parece cheiro de ovo podre. É cheiro de enxofre no gás liberado por esses seres vivos. Então perceba que nós temos uma sequência até lógica, não estou falando que é fácil, tá? Uma sequência que começou com o ser humano jogando esgoto na água. Hoje eu joguei esgoto, amanhã eu vou jogar esgoto, depois mais esgoto. Ou seja, um rio que há um bom tempo atrás era limpinho, eu, ser humano, só estou jogando lixo. Jogo lixo, 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 e aquele rio está reclamando. E ele lentamente está sendo agredido. Vai chegar uma hora que ele vai morrer, porque o ser humano está fazendo desgaste, está jogando lixo o tempo inteiro. Está jogando resto de comida, está jogando dejetos, fezes, substâncias que na natureza vão entrar em decomposição. Só que aquela água está muito lenta. Então as substâncias se acumulam, a decomposição ela é muito intensa e o nível de O2 na água começa a diminuir, fazendo com que os peixes que antes viviam muito bem ali comecem a morrer. Se eu tenho muita matéria orgânica lançada e pouco gás oxigênio, essa matéria orgânica vai entrar em decomposição por bactérias que não usam gás oxigênio. E essas bactérias costumam produzir gases que deixam o ambiente bastante fedido, bastante fedorento. Então o que eu quis te mostrar é, se eu lanço matéria orgânica na água, quem gosta muito disso são bactérias decompositoras. Se tiver gás oxigênio na água, são bactérias aeróbias que se dão bem. Se não tiver gás oxigênio na água, quem se dá bem são bactérias anaeróbias. Porém, em ambos os casos, as bactérias se reproduziram e eu tenho que analisar basicamente qual foi a concentração de gás oxigênio. Essa é a primeira grande via do processo de eutrofização. E a segunda via, observe, eu posso jogar, ao invés de esgoto, eu posso despejar matéria inorgânica na água. Ou eu posso pegar, tipo um agricultor, jogar fertilizante, adubo inorgânico, só que esse adubo inorgânico pode cair diretamente num rio. Imagina eu pegar um saco de fertilizante inorgânico e jogar no rio. Muitos sais minerais, muitos fosfatos, muitos nitratos. Esses sais minerais, eles são usados pelos produtores. Olha uma outra via possível. Joguei matéria inorgânica na água, esses produtores eles vão se reproduzir exageradamente. E a reprodução exagerada desses produtores, olha o que costuma acontecer com a água. Ó, perceba no primeiro exemplo, um grupo de algas que se reproduziu exageradamente. No segundo exemplo, primeiro e segundo desenhos, nós temos um grupo de vegetal específico chamado gigoga, tem uma taxa de reprodução muito exagerada. Então, quando você olha para um rio e observa a grande quantidade de algas ou de plantas, quando você olha para um rio, gente, você tem que ver água. Você tem que ver água limpa. Se você olha para um rio e você vê tudo verde, é porque aquele rio está extremamente imundo. Porque o ser humano contribuiu de alguma forma para aquilo.
ou jogando a matéria inorgânica diretamente. Isso acontece muito lá na agricultura, por causa dos fertilizantes indo para a água. Ou então, joguei o esgoto, fiz a decomposição. Após a decomposição, eu produzo matéria inorgânica. E aquela matéria inorgânica vai permitir com que as algas, elas se reproduzam exageradamente. Então perceba que são duas vias, uma de despejo de matéria orgânica e uma de despejo de matéria inorgânica. Só que as duas vias se entrelaçam. Porque quando eu faço decomposição, eu posso fazer com que peixes morram. Só que eu posso fazer também com a matéria inorgânica com que os produtores aumentem. Então eu posso ter morte de peixes e multiplicação de algas no mesmo momento. E aí, geralmente, num cartão postal de uma cidade, imagina, você mora numa cidade que tem um cartão postal bonitão, uma lagoa, o turista vai lá, é muito importante economicamente para a cidade. Só que de um dia para o outro, grande quantidade de algas, grande quantidade de peixes mortos. O que é feito basicamente ali? Alguém vai num barquinho lá naquela água, tira as algas, tira os peixes e beleza, está tudo muito bom. O ambiente continua poluído. É como se pegasse a sujeira e jogasse para debaixo do tapete. Ao invés de tratar a causa, só está escondendo o problema, porque a poluição continua ali. E um dos grandes problemas no Brasil que desencadeia a eutrofização é a falta de saneamento básico. Porque o lixo, infelizmente, costuma ser lançado no ambiente aquático. Sacou? Então, a eutrofização é, para mim, o principal tipo de poluição que você deve se preocupar. O ser humano, a cada dia que passa, despejando mais lixo no ambiente aquático. Quem gosta de matéria orgânica, bactérias decompositoras. Tenho que olhar para ver se tem O2 ou se não tem O2. Aeróbia e anaeróbia. Quem gosta de matéria inorgânica, os produtores. Então, a população de algas e de vegetais, numa água poluída, tende a aumentar consideravelmente, fazendo com que a passagem da água fique cada vez mais lenta. E aí eu chamo a atenção desse desenho para você. Ó. Isso aqui é uma lagoa famosa, em que a poluição é tão grande que colocaram aqui uma barreira. Essa barreira, ela diminui a passagem dessa vegetação que se reproduziu intensamente, porque desse lado o ambiente está muito poluído. E olha que a poluição é tão intensa que essa vegetação ela já está ultrapassando essa barreira. E aí, numa visão vista de cima de um outro local, funciona de uma forma bem parecida. Eu tenho aqui uma barreira que tenta impedir a passagem. Então, aqui a gente tem uma água muito mais poluída do que aqui. Uma imagem bem exagerada, só para mostrar as consequências da eutrofização. Um lago que antes era extremamente límpido, ele está virando como se fosse um pântano. E aqui nós temos um dos principais problemas de grandes cidades. Despejo de esgoto in natura, despejo de esgoto diretamente na natureza. Ao invés de eu levar o esgoto para uma rede, para uma estação de tratamento, eu despejo num rio, numa lagoa, despejo diretamente no mar. É que o volume de água do mar é muito grande. Então, o lixo ele se dissipa, mas ele já está reclamando. O volume de água de um rio
ele já é muito menor. Então a reclamação é muito mais rápida, ok? E eu chamo a atenção para esses tópicos, só para você fixar e se preocupar lá com a sua prova. Os dois principais tópicos que eu te mostrei são morte de peixe e multiplicação das algas. E aí quais são os dois principais impactos naquilo que você observa na água? A água ela começa a ficar turva, ela começa a ficar escura, às vezes esverdeada. Um tópico bem importante que eu deixei bem claro no slide anterior, a quantidade de gás oxigênio tende a diminuir consideravelmente e a gente observa uma redução desse O2, beleza? Temos um crescimento exagerado das algas e uma produção muito grande de gases que deixam o ambiente com um cheiro bem desagradável. Essa é a eutrofização, geralmente o ser humano prejudicando o ambiente aquático. Beleza? Valeu!